Olá, bem-vindos de novo à nossa série de hipnoterapia. E hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante e muito comum no consultório. Muitas pessoas nos procuram porque têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ter algumas maneiras. Ele pode ser o das manias que todo mundo conhece, manias de limpeza, lavar mão, limpar coisas, deixar a casa limpa, organizada. Ele pode ser de contagem, contar números, contar páginas, contar placas, contar coisas. Ele pode ser de verificação de portas, de carro, de gás, de janelas, se estão trancados ou não. Ele pode ser de repetição da mesma coisa, então repetir o mesmo pensamento, repetir o mesmo pensamento e repetir o mesmo pensamento. Mas ele também, o TOC pode ser acompanhado de pensamentos ruminativos, ideias que não saem da sua cabeça. Será que eu vou adoecer? Será que eu vou ter um câncer? Será que eu sou homossexual? Será que minha mãe vai morrer? Será que vai acontecer um desastre comigo? Será que eu vou pegar a gripe? Será que... E repete sempre aquele mesmo pensamento. E aquele pensamento é repetitivo. Será que eu vou ter um bom desempenho sexual? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou falhar sexualmente? E assim por diante. As pessoas repetem, será que eu vou evacuar hoje ou não vou evacuar? E aquilo vira uma tortura. A pessoa não faz nada porque ela fica o tempo inteiro naquela tortura. E um terceiro modelo são as pessoas da dúvida, que ficam o tempo inteiro na dúvida. Você vai comprar uma roupa, uma blusa como essa, cor de rosa, não sei se eu comprar rosa ou comprar branca. Eu comprar rosa, se leva a branca, queria a rosa. Se pega a rosa, queria a branca. Se o colete é cinza, queria o preto, mas se leva o preto, que é o cinza. Dúvidas entre fazer coisas o tempo inteiro, e às vezes demora horas, dias, às vezes um tempão para conseguir fazer as coisas. O TOC, ele é perturbador, a pessoa sabe que é um pensamento bobo, mas ela não consegue ficar livre dele. E muitas vezes ela tem o pensamento, será que eu vou ter uma doença? E enquanto ela não lava as mãos, ela não sossega. Enquanto ela não toma banho, ela não sossega. Enquanto ela não dá 3 pulinhos, ela não sossega. Enquanto ela não bate na madeira, ela não sossega. Enquanto ela não dá 3 voltas no carro, sobe 5 andares de escada, ela não sossega. Então ela tem rituais para limpar o pensamento, mesmo assim o dia inteiro, e às vezes a repetição é tão constante que ela não faz mais nada o dia todo. E esses pensamentos são tão invasivos que ela não consegue ler, ela não consegue focar, não consegue prestar atenção. E alguns são piores porque são daqueles assim, eu vou ter uma doença, ou eu sou homossexual. E às vezes a pessoa não é nada daquilo e ela tem aquele pensamento, aquele sentimento. Então o que é importante a gente observar nessas pessoas? Primeiro, descobrir qual é o modelo de TOC. Se ela tem fobia do próprio pênis e acha que não vai ter um desempenho sexual. Se ela tem fobia de doenças. Se ela tem fobia de um pensamento esdrúxulo que vem na cabeça dela, como, não sei se eu vou evacuar hoje, eu preciso evacuar todo dia. Se não evacuar, vai fazer mal. Uma vez que você sabe qual é o pensamento, você vai ver o nível de ansiedade, porque o TOC, ele aumenta com o nível de ansiedade. Então, uma pessoa tem mais TOC na época que ela está mais ansiosa. Como que a gente trabalha com a hipnose? Diminuir a ansiedade para diminuir o TOC. O TOC é uma doença psiquiátrica, ela precisa ser tratada psiquiatricamente. Então, todo mundo vai indicar o seu paciente para o psiquiatra, entenderam? É importante mandar para o psiquiatra, é importante tomar as medicações. E se essa pessoa não tomar os remédios, ela não vai melhorar. E não é, porque ela tem um problema com a mãe, que o pênis não funciona, não é porque ela um dia pensou que teria que reter as coisas e tem um pensamento obsessivo, por isso ela não evacua. Não, a doença tem marcador genético e se tomar a medicação vai ter um alívio enorme. Então a medicação faz parte do tratamento, mas a hipnose também, porque a hipnose é que vai acalmar o cérebro, que vai tranquilizar essa pessoa. Além de tudo isso, toda vez que vier o pensamento, você vai ensinar ao seu paciente. É ele repetir para ele mesmo, isso é meu TOC, isso não é verdade, então eu preciso me distrair. Geralmente a gente vai pedir a pessoa para não pensar naquilo, naquela hora, escutando uma música, cantando a música, fazendo um exercício, ligando para alguém, escrevendo alguma coisa, ou seja, você precisa tirar a atenção, o foco daquele pensamento e colocar em outro pensamento.
O toque está totalmente relacionado com pensamentos. Então, a gente precisa arrumar um pensamento à mesma altura. E aí, a pessoa sai do pensamento toque e passa para esse. Eu costumo dar uma dica para os meus clientes. Falo, como que você aprende inglês? Treinando. Como que você aprende matemática e aprendeu quando criança? Treinando 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2 e até o múltiplo do 9, dos fatores de 9. Então, se você fica repetindo o mesmo hábito, lavar a mão, tomar banho, rodar o carro e contar, cantar, rezar não sei quantas Ave Maria para se limpar, você está desenvolvendo uma circuitaria que fica muito fácil seguir por aquela avenida. O fluxo do pensamento segue por ali. Então, a gente precisa desenvolver uma nova habilidade na hora que tem um pensamento negativo. Desenvolve a nova habilidade. Vai jogar a palavra cruzada, vai estudar inglês, vai falar com alguém, vai escrever os e-mails, vai fazer o dever que tem que fazer, vai fazer uma atividade física. Muda o pensamento. Coloca o pensamento em outras coisas e sempre repete. Isso é meu toque, eu vou dar um botão de pausa. Ah, não consigo. Consegue. É porque você ainda não tentou. Se você começar a cantarolar, se você for fazer uma atividade física, se você respirar fundo, se você rezar uma rezinha, você vai mudar a trajetória que está levando você direto naquele pensamento. Sempre colocando, isso é meu toque, eu vou respirar fundo e eu vou fazer uma outra atividade que distraia. Em seguida, depois que você disser que ele precisa do psiquiatra, depois que você souber se ele está muito ansioso, você vai ter que manejar essa ansiedade do paciente. Por quê? Porque é a ansiedade que aumenta o toque. Quanto mais ansioso eu fico, mais eu gasto serotonina para acalmar. E aí sobra pouca serotonina. A serotonina é que faz o pensamento positivo, é o que relaxa. E se nós não temos a serotonina, nós vamos pensar negativo com certeza. Então, precisamos da serotonina à medida que nós fazemos o relaxamento progressivo com essa pessoa. E a técnica de luz curativa, que vai pensar e vai limpar os pensamentos, vai limpar o cérebro, vai limpar todo o corpo daquele tipo de pensamento, é como se a pessoa fizesse um banho, uma ducha com uma luz curativa. Nós estamos limpando as ideias e ensinando, manejando o estresse e ensinando essa pessoa a se acalmar. Então, a base do trabalho com toque é acalmar e manejar que se acalma. Então, todas as técnicas, coerência cardíaca, respiração, luz curativa, relaxamento progressivo, todas elas são muito válidas para quando você tem um paciente que está com toque. O toque, ele está ligado diretamente à ansiedade. Se eu diminuo a ansiedade, eu diminuo o toque. Outro detalhe importante, o toque pode ser parte de um transtorno bipolar do humor. Muitas pessoas que têm transtorno do humor ou têm muita depressão podem também ter o toque. E o toque, às vezes, ele precisa ser medicado com mais de um medicamento, não é só um antidepressivo. E se for só um antidepressivo mesmo assim, ele tem que ser em doses mais altas, porque é uma baixa muito grande de serotonina que desencadeia que os gânglios basais, que é uma parte do seu cérebro ligada ao pensamento, fica rodando numa circuitaria fechada só naquele pensamento. Desviar o pensamento, aprender a ensinar essa pessoa a falar, isso é meu toque, agora eu vou escutar música, agora eu vou rezar, agora eu vou correr, agora eu vou fazer um exercício físico, agora eu vou meditar. Meditação diminui o toque também. Fazendo tudo isso, você vai colocar a pessoa para fazer a hipnose que eu vou fazer com vocês agora, na parte 2, que é a hipnose da luz curativa. Uma hipnose linda, de limpeza, que limpa todos os pensamentos. Essa hipnose você também pode usar para dores crônicas, doenças autoimunes, para limpeza de outros sentimentos, de perda de parentes, sentimentos negativos, você pode limpar com essa técnica também. Me aguarda lá na parte 2, que eu vou fazer a técnica da hipnose para o toque com vocês, tá bom? Beijão!